Shalom, sou a Bispa Eliane. Quero trazer para você aqui um estudo breve, porém profundo e esclarecedor sobre o calendário judaico. O calendário judaico ou hebraico é o nome do calendário utilizado dentro do judaísmo. Os eventos, comemorações, festas judaicas são sempre comemorados na mesma data e seguidas no calendário judaico. Em comemorações mundiais, segue-se através do calendário gregoriano. Então vamos ao calendário hebraico. O calendário hebraico é observado até os dias de hoje. Ele é um calendário do tipo lunisolar, cujos meses são baseados nos ciclos da Lua, enquanto que o ano é adaptado regularmente de acordo com o ciclo do Sol solar. Por isso que ele é composto alternadamente por anos de 12 ou 13 meses. Nosso tempo bíblico é determinado, digamos, a determinação ali dos tempos na Bíblia é realizada pelas observações diretas de testemunhas designadas para este fim. Na Bíblia encontra-se cada um dos meses do calendário judaico. Sim, encontramos cada um dos meses do calendário judaico na Bíblia. Na época de Moisés, quando foi instituído o ano, começava o mês de Abib Nissan, né? Isso, Abib Nissan, que corresponde mais ou menos aos nossos meses de março e abril. Vejamos o que diz Êxodo 24, 14 a 16. Deus diz: 3 vezes no ano me celebrarás festas. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo, apontando no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. E ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Também guardarás a festa de Sega e das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo, igualmente guardarás a festa da colheita, a saída do ano, quando estiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. Só muito tempo depois, o ano civil passou a se iniciar. Em Etanim Tisri, setembro e outubro, como nos dias de hoje. Abib Nissan é o nome dado ao primeiro mês do calendário judaico religioso e 7º mês do calendário civil. Se inicia com a primeira lua nova da época da cevada madura em Israel. O nome Nissan tem origem babilônica. A origem do nome Nissan vem da palavra Nitzan, o nome da flor antes de se abrir, ou seja, início, abertura.
Na Torá, o nome do mês é Abib. É o primeiro mês da primavera. E primavera em hebraico, Aviv, Abib. Este mês marca o início da primavera no hemisfério norte. Neste mês, os judeus comemoram Pesach, 14 de Nissan. Correspondem a março e abril, no calendário gregoriano. E é citado na Bíblia em Êxodo 12, versículo 2. Esse mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Êxodo 23:15, a festa dos pães ázimos, guardarás 7 dias e comerás pães ázimos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Então nós entendemos que na Bíblia, no hebraico, o povo judeu não começa o ano em janeiro, mas em março e abril. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca estive triste na sua presença. Esther 3:7 diz também: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou sorte, perante Amã, para cada dia e para mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Os livros de Neemias e de Esther foram escritos exatamente 1000 anos após o Êxodo. E o calendário ainda era o mesmo. Zivliar é o 8º mês do ano civil e o 2º mês do ano eclesiástico, no calendário hebraico. Ziv é o nome hebraico, que o significado é luz ou brilho. Corresponde a abril ou maio, do calendário gregoriano, e é citado na Bíblia em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Sucedeu, pois, que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. Zivan tem o significado estação, tempo, e é o 9º mês do ano civil e o 3º mês do ano eclesiástico do calendário hebraico. É o mês da primavera em Israel, correspondendo a maio e junho no calendário gregoriano. E é citado na Bíblia
Em Esther, capítulo 8, versículo 9. Então foram chamados sacerdotes do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia, e se escreveu conforme tudo quanto Mardoqueu ordenou que a respeito dos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias que se escondessem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a tua língua. Tamuz. Tamuz corresponde a junho e julho, pós-exílio, considerado o primeiro mês negativo, o segundo de Ave, e em Elu há um julgamento das nações. Os dias entre 17 de Tamuz e 9 de Ave são dias de luto, em lembrança do colapso de Jerusalém durante a ocupação romana que ocorreu entre essas datas. O 17 de Tamuz é um dia de jejum, em memória da queda de Jerusalém, ocorrida antes da destruição do segundo templo romanos. Tamuz era um deus dos sumérios, conhecido como Dumuzi ou Damuzi, e pelos egípcios como Osíris. O mês de Tamuz é o 10º da contagem da criação do mundo e o 4º na contagem da saída do Egito. No calendário do agricultor hebreu, encontrado nas escavações de Gezer, o mês é denominado a lua, o mês da poda. Nas escrituras há várias menções ao 4º mês. O nome Tamuz, porém, apareceu apenas uma vez, referindo-se a um ídolo assírio ou babilônico, lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Ao regressarem ao exílio babilônico, os judeus passaram a usar o nome Tamuz para designar o 4º mês. E desde então, seu uso ficou estabelecido, sendo comum nos escritos dos sábios. Ave, ou Ab, corresponde a julho e agosto. É o nome pós também exílico, do 5º mês lunar do calendário sagrado judaico. O significado do nome Ave é incerto. Alguns escritores relacionam a palavra pai. O nome é babilônico, de origem, e apareceu no Talmud por volta do século III. Na Bíblia não é mencionada diretamente por nome, mas
apenas como quinto mês. Lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8, diz que foi no 7º dia deste mês de Nebuzaradã, servo do rei da Babilônia, veio a Jerusalém os escritos judaicos pós-exílico. Ora, no 5º mês, no 7º dia do mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia. Primeira Vi, 1273 a.C., morte de Asrom, o sumo sacerdote Arão, que era o irmão de Moisés e de Miriam, morreu aos 123 do ano hebraico 2488, ou seja, 1273 a.C. Esta é a única azeite, data do óbito, mencionada explicitamente na Torá. Número 33, 38. Então Números capítulo 33, versículo 38. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e ali morreu, no 40º ano depois da saída do filho de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no 1º dia do mês. 9 do mês de Ave, a destruição pelos babilônicos, quer dizer, no ano 586 antes da era comum do Templo de Salomão, ou primeiro Templo de Jerusalém, e a destruição do segundo templo no ano 70 da nossa era pelos romanos. Talmud, livro sagrado dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertence à lei ética, costume histórico da história ali do judaísmo. Elul é o 12º mês do ano civil judaico e o 6º mês do ano eclesiástico do calendário hebraico. É um mês de verão, de 29 dias. Corresponde a agosto e setembro no calendário gregório. No árabe levantino, o mês de Elul é pronunciado Elul ou Elul, é equivalente ao 9º mês do calendário gregoriano, setembro. O mês de Elul é um tempo de arrependimento na preparação para a grande festa do judaísmo de Rosh Hashanah e Yom Kippur. No aramaico, a linguagem falada por judeus, vivendo no tempo em que os meses receberam nomes, a palavra Elul significa busca. No hebraico, Elul é um acrônimo de Ani, Ledod, Vedod, Li. Oni, Ledod, Vedod, Li. Que quer dizer, eu estou para o meu amado e o meu amado está para mim. Elul é visto como um tempo de um indivíduo buscar em seu coração, em preparação para o dia do julgamento que está por vir, o Rosh Hashanah,
e o dia do perdão, o Yom Kippur. Citado na Bíblia, Yom Kippur, né? Citado na Bíblia, em Neemias 5:15, capítulo 5, versículo 15. Acabou-se pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Nós já estamos terminando, mas vamos passar mais alguns detalhes aqui. Etanim Tisri, que corresponde a setembro e outubro, é o primeiro mês do calendário civil hebraico e o 7º mês do calendário religioso, e encontramos na Bíblia em 1 Reis, capítulo 8, versículo 2. De maneira que todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Nesse mês se comemora a festa das trombetas. Lá em Levíticos, capítulo 23, versículo 24, fala dos filhos de Israel. No 7º mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós descanso solene em memorial, com sonido de trombeta, uma santa convocação. E dos tabernáculos, Levítico 23, versículo 39, desde o dia 15 do 7º mês, quando tiverdes escolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso solene e no 8º haverá um descanso solene. Neemias 8, de 13 a 14 e 16. Ora, no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças de casas paternas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, na presença de Esdra e o escriba, para examinarem a palavra da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Saiu, pois, o povo e trouxe os ramos de todos, fizeram para si cabanas, cada um no eirado da sua casa, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. Atualmente, nesses meses, também é comemorado o ano de Rosh Hashanah. Bu, Maresvan, é o 2º mês do ano civil e o 8º mês do ano eclesiástico do calendário hebraico. Na Bíblia é chamada de Bu. É um mês de outono, de 29 dias, exceto em anos completos, do qual tem 30 dias. Geralmente caiu em outubro, novembro, no calendário gregoriano, e é citado na Bíblia em 1 Reis 6:38 e no 1º ano do mês de Bu, que é o 8º mês que acabou esta casa com as suas dependências e com tudo o que lhe convinha. Assim levou 7 anos para edificá-la. Quisleu é o 3º mês do ano civil. É o 9º mês do calendário judaico, corresponde a novembro, dezembro. É citado na Bíblia em Neemias, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, ou Kislev, né, como alguns dizem, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital. Zacarias 1:7 aconteceu no ano 4º do rei Davi,
que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês do mês, que é Quisleu ou Kislev. Tebete ou Tevet é um nome do 4º mês do calendário civil judaico e 10º do calendário religioso. É um mês de inverno, corresponde a dezembro, janeiro, é citado na Bíblia em Ester 2,16. Ester foi levada ao rei Assuero ao palácio real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Sebat, Shavat, Shevat ou Shebat é o nome do 5º mês do calendário civil, é 11º do calendário religioso judaico. É um mês de inverno de 30 dias e corresponde a janeiro e fevereiro no calendário gregoriano. É citado na Bíblia em Zacarias 1:7, aos 24 dias do mês 1/10, que é o mês de Sebat, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor aos profetas Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: Adar é o 12º mês e em alguns anos também o 13º mês do calendário judaico. Adar é o último mês do ano e tem 29 dias. Nos anos em que há 13 meses, há 2 meses de nome Adar, Adar, com 30 dias, Adar 2, com 29. O mês extra é chamado de mês embolístico. Corresponde a fevereiro, março, é citado na Bíblia em Ester 3:7 a 13. No primeiro dia, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por isso é sorte perante Amã, para cada dia e para mês até do 10º, que é o mês de Adar. Enviaram-se as cartas pelos correios a toda a província do rei para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus moços, velhos, crianças, mulheres, em um mesmo dia, 13 do 12º mês do mês de Adar, e para que lhe saqueassem os bens. Ester 8:12, 8, versículo 12. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, do dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e Esdras 6:15, capítulo 6, versículo 15, acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Anos embolísticos ou longos têm uma duração de 383 a 384 ou 385 dias. Você está vendo como que não dá, e aqui eu finalizo com as minhas palavras, como não dá para nós compararmos, né? Compararmos dá, mas não dá para nós precisarmos a nossa data atual com a data atual judaica. Por que não dá para comemorar o nascimento de Jesus com data precisa? Não dá para poder ficar, dizendo que foi nessa data e foi naquela data? Você está vendo como são diferentes os nomes, as datas em cada situação e lugar? Eu vou deixar nesse vídeo para você a foto do calendário judaico para te fazer entender melhor essa diferença.
Espero que tenha te edificado e que você tenha conseguido aprender nessa meia hora algo mais, né? Algumas coisas sobre o calendário judaico.